Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar nosso episódio, vocês já sabem, né? Vou pedir para vocês sigam nossas redes sociais oficiais, @pacast.oficial e @phbabos. Nós estamos aí em várias redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii e Spotify e no YouTube. Você provavelmente está ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube, né? Então pegue seu celular aí e se inscreva nos nossos canais, principalmente no YouTube, que lá os conteúdos vão chegar para vocês em primeira mão, vocês estando inscritos. Ativem as notificações para também chegar em primeira mão os nossos vídeos, né? Quase todos os dias tem vídeo novo para vocês acompanharem nossos conteúdos aí dos nossos episódios. Então é isso, gente. Sigam, comentem, compartilhem e deixem aí a opinião de vocês em todos os nossos episódios. A gente gosta de saber, né, quem vocês querem ver por aqui, o que vocês estão achando, né? As críticas construtivas são super bem-vindas, tá? E pessoal, vocês sabem, né, o PAcast acontece graças aos parceiros que fazem o PAcast acontecer. Marcas que acreditam no nosso projeto e que dão, né, esse apoio para que nós possamos ouvir tantas e tantas histórias. Uma das empresas que está com a gente nessa nova temporada, nessa quarta temporada do PAcast, é a Mystery São Gotardo. E ela é uma parceira muito bacana para nós, né? Novidade, né, aqui na nossa região, acho que tem pouco mais de um ano, se eu não estiver enganado. E ela é uma parceira nova no PAcast que acredita no nosso podcast. E para conhecer um pouco mais sobre a Mysteries e também sobre a história dela, que está à frente da Mysteries, hoje a gente está recebendo aqui a Isabel Queiroz. Seja muito bem-vinda, Isabel. Muito obrigada, Paulo. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Feliz, tá radiante aí, sorrisão, tá à vontade. Estou me sentindo em casa. Isabel, eu vou começar esse episódio te agradecendo por essa parceria, por acreditar no PAcast, né? Por estar confiando o nome da Mysteries, o seu nome, né, aqui no nosso projeto, no nosso PAcast. Se eu não estiver enganado, foi o primeiro parceiro que a gente fechou nessa quarta temporada. Foi logo lá no início, quando a gente começou as apresentações. Sim. Lembro que te recebi aqui no estúdio, a gente conversou e já fechamos na hora, gente. Foi ótimo. Foi exatamente. Já conheci a casa e falei, quero ficar. Fico feliz. E aí, assim, graças a vocês, a gente consegue ouvir tantas histórias, né? A gente fez aí um evento agora recente de 2 anos de PAcast. A gente comemorou muito, né, esses 2 anos, são muitas histórias. Eu até perdi um pouco das contas de quantas pessoas já passaram por aqui. E a gente tá chegando no episódio de número 100, né? É um marco pra mim, tô muito feliz. E daqui, acho que o próximo episódio é o número 100, então vai ser algo especial aí pra vocês, tá, gente? E graças a vocês, parceiros, a gente consegue fazer tantos episódios, ouvir tantas histórias. Muito obrigado por confiar mesmo. E a gente confia porque acredita e porque vê, né, Paulo? Você faz um trabalho muito bem feito. Assim, você é uma pessoa dedicada, você é muito atencioso com as pessoas ao seu redor, né? Você é muito profissional. Aquilo que você fala que vai fazer, você faz com esmero. E isso encanta as pessoas, né? As pessoas que podem te conhecer um pouquinho, que percebem, que convivem um pouquinho com você, já sentem isso. E não tinha outra maneira a não ser fazer parte disso, né? Obrigado pelo carinho. Eu não sei reagir a elogios. Eu fico assim, ai, para. Você reage, deixa eu ensinar pra você também. É assim, ó. Fala pra mim um elogio. Nossa, como você tá bonita. Olha, como você tá bonita, tá tão bem vestida hoje. Sim, Paulo, eu estou mesmo. Muito obrigada. Eu sou mesmo muito linda. Ah, é assim? É assim que se você responde um elogio. Então tá muito responsável mesmo. Muito obrigado. Isso mesmo, Paulo. A Isabel tem várias dicas aí para passar para nós. Tenho certeza que esse episódio vai ser bacana, porque você tá à frente de não só da Mysteries, né? São várias frentes. Tem podcast novo chegando, workshops da Criativamente. Vamos entender um pouco mais dessa história, né? Dessa mistura. Mas Isabel, para começar então, quem é a Isabel Queiroz? Assim, uma pessoa que nunca te viu na vida, né? Como você se apresenta? A Isabel Queiroz é mãe. Acho que depois da maternidade, esse é o título primeiro que aparece, né, em todas as apresentações, porque isso muda a vida e isso molda o estilo de vida da gente. Eu sou mãe de 3 crianças, pequenas ainda. Eu sou ex-esposa, porque sou uma pessoa divorciada. Sou professora universitária, sou empresária. E eu acredito muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa às vezes até ingênua no sentido das relações profissionais, porque eu escolho acreditar.
muitas vezes me decepciono, mas eu escolho acreditar que a pessoa vai fazer bem feito, que a pessoa vai cumprir a palavra, que a pessoa vai fazer o bem. E a Isabel Queiroz é uma pessoa que faz bem feito aquilo que precisa ser feito, né? Que se dedica, que gosta do que faz. Eu sou professora, eu sou empresária e eu me proponho a fazer as coisas da melhor maneira que eu posso fazer. E essa sou eu. Resumidamente, você disse assim, de decepção, quando você diz acredita nas pessoas, não é só profissionalmente, né? Acredita que deve... Ai, não. Pessoalmente também. Eu não gosto de dizer isso, não, mas eu vou dizer. Eu sou a pessoa iludida. A pessoa que acha que o outro mudou, a pessoa que acha que o outro tá na mesma vibe aqui, no mesmo nível de comprometimento, a pessoa que acredita que dizer a verdade vale mais do que qualquer coisa, a pessoa que acredita no que o outro diz, muitas vezes estando o outro mentindo. Acaba que a gente se decepciona um pouquinho, né, Lu? Ou muito. É que eu sou um pouco assim, por isso que eu te perguntei, entendeu? Eu sou dele. Bem-vindo ao time. Aí a gente já tomou uns tapas na cara, assim, Sim, de vez em quando. sim. E é interessante porque isso que você acabou de dizer, a gente toma uns tapas na cara. E às vezes é murro. Meio que não abre. Chega voadora no peito, né? E às vezes a gente não aprende, ou no meu caso, sempre eu não aprendo, porque na próxima vez de me relacionar com alguém, e aí não tô falando de amorosamente, tô falando de amizade, de trabalho, né, de pessoas com quem a gente se dispõe a trabalhar junto, sempre tá ali acontecendo aquele tipo de situação. Mas eu gosto de olhar o copo meio cheio. Porque eu escolho acreditar que os bons são maioria. Que as pessoas que fazem o bem, que têm os valores parecidos com os meus, as pessoas que fazem bem feito as coisas, as pessoas que se doam, que se entregam, que se comprometem junto, são a maioria. É a minha escolha de pensamento, né? Para eu viver melhor. Você falou uma coisa de tipo assim, e depois eu tô lá fazendo tudo de novo, né? Sim. Naquele momento de raiva, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou ser diferente. Nunca mais eu faço isso. Teve um momento da minha vida, foi bem próximo ao lançamento do PAcast. Eu busquei constelação. Assim, não sei se você acredita nessas coisas. Sim, nossa, amo. Foi a única constelação que eu fiz. Eu até encontrei com a Dora esse final de semana e eu falei com ela. Que mudou muito a minha visão de vida, assim. Porque eu fui pensar, poxa vida, eu aqui de novo. Dando murro em ponta de faca, acreditando. Parece que, por exemplo, eu não queria aquela situação e tava ali sentindo, sim, de certa forma. Sim. E aí eu falei, não, vou atrás de alguma coisa para entender de onde isso veio, de onde vem essa questão de parece de depositar tudo nos outros, sim, né? E acreditar e ficar preso a falas e coisas. Eu falei, sim, assim, não, vou resolver isso. E a constelação me ajudou muito. Eu acho interessante da constelação, porque assim, nós somos energia, né? Tudo é energia. E eu acredito muito na energia do que foi. A minha mãe viveu histórias, por exemplo, a minha mãe passou por situações na minha gestação que eu sei que impactaram a vida que eu tenho. Né? E a mãe dela, a mesma coisa. Então, assim, há toda uma história por trás de quem nós somos hoje, que diz respeito àquilo que nós fazemos, a maneira como a gente vê o mundo. E eu acredito muito na constelação junto com a psicoterapia. Eu sei que você faz, porque eu já vi o seu episódio com a sua psicóloga, né? E eu faço psicoterapia também. Então, eu acredito que quando você faz constelação e você descobre informações sobre o seu passado, sobre aquilo que você faz, o seu comportamento, e você faz a psicoterapia, você vai ao psicólogo e ele te ajuda a entender essas coisas, essas informações que você teve. Porque a constelação te dá informação e eu acredito que a psicoterapia te dá a oportunidade de entender essas informações. Então, esse casamento, eu acho que é muito válido. E realmente ajuda a gente a se perceber o outro, perceber as relações. E aí a vida flui melhor. Foi um meio que choque de realidade quando eu fiz, assim, coisas que eu nunca havia pensado, assim, de coisas ligadas ao meu irmão, por exemplo. E meu irmão morreu novinho, com 3 meses. E eu falei, gente, faz sentido. Desde essa constelação que eu fiz, olha onde a gente tá indo nesse podcast. Desde essa constelação que eu fiz, eu nunca mais falei que sou filho único. Porque as pessoas me perguntavam, você é filho único? Eu falava, sim. Mas eu não sou. Eu fui criado como filho único, mas eu não sou filho único. Eu tive um irmão. Então, assim... Ele era mais novo que você? 1 ano mais novo.
E aí... Só que eu não tenho lembrança dele, né, vivo, porque eu tinha 1 ano de idade, assim, não teve muito tempo. Sim. Ele viveu 3 meses e os 3 meses em hospitais. Então, assim... Eu falei, mas tem significados, né? Sim. É doido, gente, um negócio assim. Doido, assim, num bom sentido. Sim, no sentido de fazer você pensar muito e entender alguns Exatamente. processos, né, que você tem Eu vivido. enfrentei umas situações ali que eu falei, olha, isso aí eu nunca parei pra pensar. E esclarece, acho que aí a gente tira aquele sentimento de peso, né, de dentro da gente. De uma certa, eu diria até culpa. De dizer, ai, porque eu faço desse jeito, ai, porque a culpa é minha. De repente, quando você entende de onde vem aquilo, você para de se culpar e se permite fazer diferente. Uma coisa que você não conseguia fazer diferente antes porque não entendia, mas agora entendendo, você tem a opção de fazer diferente. Verdade. Mas vamos voltar pra Isabel, né? Daqui a pouco a gente não tá fazendo constelação aqui. Você é natural de... Lagoa Formosa. Eu Daqui nasci em Patos de pertinho. Minas, mas eu morei em Lagoa Formosa até os 11 anos. Eu tenho, bom, não tenho mais os avós, mas os avós sempre estiveram em Lagoa Formosa. Eu tenho tios, primos, que moram ainda em Patos de Minas e Lagoa Formosa, muitos na roça ainda. E a sua infância ali? Quais são as principais memórias do início ali? Então, a gente morava em Lagoa Formosa e tinha a roça. Né? Meu pai plantava milho, feijão, cuidava de umas vacas, né? Essa coisa de roça pequena mesmo. E a gente era pobre, né? A gente acha que é pobre hoje, mas a gente é bem rico comparado com o que era. E a gente sempre morou de aluguel. Então, às vezes, o pai não tinha o dinheiro para continuar pagando aluguel, porque o aluguel da casa ia aumentar, por exemplo. Ou às vezes a pessoa pedia a casa de volta. Então a gente mudava para a roça. Ficava morando na roça e andava a pé para pegar. Ai, Paulo Henrique do céu. A gente andava o pasto inteiro, assim, até chegar na estrada para pegar o carro que levava para a escola. E não era Era no um saquinho ônibus. de arroz? Eu acho que eu já tinha superado o saquinho de arroz. Eu acho que eu já tinha mochila. A minha mãe falava do saquinho de arroz. Andava não sei quantos quilômetros. Com material, Chegava né? com os pés sujos na escola. É por aí. Os meus irmãos mais velhos sofreram mais, porque eu sou a quarta filha. E eu lembro que não era ônibus escolar como é hoje, era uma caminhonete, uma D20. Nem sei se existe isso ainda. E atrás tinha uns bancos de madeira. E a gente ia sentado nesses bancos pra escola, assim, não tinha cinto de segurança, não tinha nada, né? A gente chegava na escola, numa sujeira, numa poeira. Meu Deus, misericórdia. Era uma realidade muito diferente do que as crianças vivem hoje. Né? Nossa, eu fico vendo minhas crianças, assim, põe no carro, na cadeirinha com cinto, vai pra escola, volta, busca, leva pra todo lado de carro. Não era nada disso, assim. E tinha 2 irmãs mais novas, né? Eu tenho 2 irmãs mais novas, além dos 3 mais velhos. E a gente ia pra escola desse jeito, né? A minha irmã caçula, não porque ela era muito pequena ainda, nessa época não ia pra escola. Mas a gente passou uns perrengues aí. Eu brinco assim. Sabe quando você abre a geladeira e tem feijão e água? Então, eu gosto dessa memória no sentido de ser grato pelo que eu tenho. Eu tenho a opção de abrir a geladeira e tem 5, 6 frutas lá dentro que as crianças podem escolher o que elas querem. E às vezes não querem nenhuma. Às vezes você abre o pote de sorvete achando que é feijão e é sorvete mesmo. Dentro, tipo isso, assim. Exatamente. Mas eu tenho uma relação, assim... Às vezes a pessoa vai dizer, nossa, Isabel, mas você fala desse jeito do seu passado. Eu tenho uma relação de não muita... nostalgia, não. Assim, a minha irmã mais velha, a Adriane, ela olha pro passado com muita alegria, assim, com muita gratidão, com muito amor. Tipo, ela vai na casa que a gente morava quando era criança e ela adora ir lá e ver a casa reformada, porque agora é a casa de outra pessoa, né? Mas ela conhece a pessoa, vai e revê e revive aquelas histórias. Eu tenho os momentos, assim, eu lembro de brincar de casinha com as primas, por exemplo. Essas lembranças pinçadas eu tenho. Mas eu não gosto de lembrar disso. Por quê? Eu não sei. Eu acho que era muito difícil. Eu não gosto de ir na casa que eu morava quando criança, por exemplo. Igual a minha irmã faz, né? Não é por traumas, não, assim. Não é trauma. Por exemplo, macarrão.
todo domingo na minha casa tinha arroz, feijão, frango, porque não era todo dia que tinha, né? Maionese e macarrão. Macarronada. Macarrão Com com extrato. Sei. frito e queijo queijo por ralado. cima. Isso. Eu odeio essa comida. Tem festa de folia. Pena, nosso lanche hoje era macarrão com queijo. Não, eu tô de dieta, eu nem queria lanche. E assim, não é que eu não coma, porque se eu for na casa de alguém e alguém servir isso pra mim, é lógico que eu vou comer um pouquinho. Mas eu detesto. Um fio assim de macarrão. Detesto a lembrança. Sério? Porque isso, pra mim, é uma comida de uma época que eu era muito pobre, que eu não tinha outra coisa pra comer. Tipo assim, gente, eu posso comer macarrão com creme de leite, com champignon. Por que eu vou comer macarrão frito? Tipo, macarronada? Posso ir lá no Não. tempero do chefe e comer o macarrão. Exatamente, o macarrão com todos os recheios que eu quiser. Vou comer macarronada daquela época que eu era pobre e comia isso. Não, muito obrigada. Então eu tenho esse sentimento com relação ao passado, sabe? Julguem-me. Eu Mas já o meu sou sentimento é do esse. time da sua irmã. Eu sou o time Adriana. Eu já sou assim de ficar nostálgico, escutar uma música antiga me volta nas memórias. Mas talvez vem muito pela questão da minha mãe também, né? Sim. Que eu não tenho ela e a gente lembra de um momento que tinha. Sim. Que a vida era diferente, enfim. Mas é engraçado isso, eu nunca tinha escutado, não. Viu? Eu gosto do Eu macarrão. não gosto nem de comer isso, porque é da época que eu era pobre. Quando eu era mais novo, eu não gostava desse macarrão do jeito que você explicou, com extrato, queijo. Hoje eu gosto. É o negócio mais louco do mundo. Não. Gente, mas que doida. Comida de pobreza, não. Ai, tá muito estranho, não bebe café, não gosta de macarrão. Que mulher mais esquisita. Essa pessoa não tá muito confiável, não, gente. Ô, Isabel, você falou um pouco das suas memórias ali da infância, né? E se você olhar para trás, nesse momento assim de você criança, qual o momento mais marcante? Tirando o macarrão. A minha mudança para Uberlândia. Eu tinha 11 anos. Mudamos todos. O meu pai e a minha mãe têm uma história assim. Eles foram os primeiros que estudaram os filhos. Porque todos morávamos na roça, os primos todos. E quando os meus irmãos mais velhos, é assim, Robson, Adriane, Kátia, eu, Roberta e Ana Paula. Que galera. Nós somos 6. 6 irmãos. Tem um menino e daí 5 meninas. Eu brinco que meu pai parou de ter filho porque ele desistiu de ter outro menino. Ficou com medo de chegar mais mulher. E eles já estavam na idade de sair da escola para ir para a faculdade. E aí meu pai disse, ao invés de cada um sair e ir para algum lugar estudar, vamos todos mudar para Uberlândia, porque lá tem muita opção de faculdade, de estudo. E os filhos estudam lá. E mudamos para Uberlândia. Foi um caos, porque a família toda foi contra, né? Você imagina, esse tempo todo, morando todo mundo pertinho, junto, se cuidando, se ajudando. De repente fala que vai mudar para Uberlândia, que era, na época, uma cidade enorme em relação a... Quer dizer, ainda é, né? Mas naquela época parecia um absurdo para quem morava na roça. E seus pais fazem o quê? Faziam o quê profissionalmente? A minha mãe é dona de casa e mãe. Em tempo integral. Essa foi a opção que ela fez. Quer dizer, eu acho que foi a opção que ela teve. Não é que ela escolheu, né? Teve que fazer isso. E o meu pai, ele era produtor rural. Ele já fez várias coisas. Ele já teve frutaria, ele já teve bar, lanchonete. Aí mudou para Uberlândia, ele construía casa e vendia. Então ele fez várias falo coisas. assim, às vezes as pessoas têm uma vida estruturada, né, no lugar que vivem. E a família inteira pra Uberlândia, igual o seu caso, o que ele vai fazer lá, né? Como você disse, fica aquela coisa, uma cidade grande, sai do interior não é capital, né? Mas uma como cidade se bem fosse. maior. Sim. O meu pai vendeu o sítio, né, a rocinha que a gente tinha, e daí fomos para Uberlândia. Com esse dinheiro ele comprou nossa casa e construiu outra casa, e vendeu, construiu, vendeu, aí ele ficou fazendo esse negócio. Entendi. Aí, essa mudança foi muito drástica, assim, significativa, porque a gente tinha os coleguinhas da escola, os primos, né, o lugar que morava, e de repente se chega num lugar Tudo completamente diferente. Ai, gente, e ainda acontece uma tragédia. No dia que a gente se mudou para Uberlândia, a minha irmã sumiu. Desculpa que você falou de um jeito em rio, eu falei, vem alguma coisa boa aí. A minha irmã tinha 6 anos e simplesmente sumiu, desapareceu. Dentro de Uberlândia? Sim, a gente morava no bairro Santa Mônica, e lá são antigas ruas, né? A gente morava um na bairro 45. bom, Santa Mônica, né? Sim, O bairro da excelente. faculdade lá, tem campus, eu acho. Isso, tem o campus da UFO. E eu fui pra rua com a minha irmã andar de bicicleta enquanto eles terminavam a mudança.
Você foi a culpada ainda. Desse jeito. Eu já superei. Ela também, eu espero. Será? Eu olhando pra câmera. Gente, olha isso. Que absurdo. A gente veio no programa da pessoa pra ser humilhada desse jeito. Não sei. Vamos deixar aí no ar. Mas eu tinha 11 Sequestradora anos. de criança. Eu só tinha 11 anos, Paulo. E aí a gente foi dar a volta no quarteirão. Ah, Paulo. Tá bom. Vai. A gente foi dar a volta no quarteirão de bicicleta. E eu precisei entrar pra ir ao banheiro, beber água, sei lá o que eu fui fazer. Eu falei pra ela, me espera na esquina que eu vou beber água e volto. E aí eu entrei pra beber água e voltei, ela não tava lá. Porque nesse meio tempo, o que a espertinha pensou com 6 anos de idade? Vou dar a volta no quarteirão. Só que ela não sabia o que era um quarteirão. Então ela viu o caminhão, subiu, desceu, virou a esquina. Quando chegou na esquina que era pra ela voltar pra casa, o caminhão já tinha ido embora. Então ela não viu o caminhão e foi descendo o bairro. Sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer. Era um bairro novo. Um bairro novo, uma cidade nova, a gente tinha acabado de chegar, não conhecia vizinho nenhum. E aí a gente foi falar com os vizinhos. Nossa, minha filha sumiu, minha irmã sumiu, e a gente entrou em pânico, e todo mundo desesperado, e a minha avó tava com a gente, porque ela foi na mudança. Ela só sabia dizer, eu falei pra não mudar pra Uberlândia, esse lugar não tem, não sei o que, não sei o que. Em vez de acalmar, ela tá botando mais fogo. Aí uma das vizinhas, Jesus do céu, abençoa essa mulher onde quer que ela esteja. Ela falou assim, sua filha sumiu? Ih, pode esquecer, nunca mais você acha em Uberlândia? E a gente entrou em pânico porque escutou isso, né? Aí uma outra vizinha falou, não, a gente vai procurar, pega uma foto dela que eu levo na TV, falou assim. Aí a gente pensou, meu Deus, vai passar foto da menina na televisão, a nossa família em Lagoa Formosa vai ver, e não existia telefone naquela época, assim, a gente não tinha telefone como ligar para alguém. E aí todo mundo ia ver essa foto e pensar que tinha sumido a menina, não tinha um jeito de fazer nada, foi um caos. Aí eu subi na moto da vizinha, que a gente nem conhecia. Imagina se essa mulher me sequestra também. Subi nessa moto e a gente foi dar volta nos quarteirões, andando. E nada. Aí tava todo mundo sentado na calçada, chorando, desesperado, achando que já tinha sumido a menina mesmo, Alguém né? pegou ela e levou. E aí chega uma Kombi da polícia. A polícia tinha Kombi, Paulo Henrique. Pra você ver que isso foi em 97. O tempo que tem isso. Meu Deus. Aparece uma Kombi lá no final da rua, descendo. E a minha mãe viu o topetinho dela. Falou assim, é Ana Paula, acharam Dentro Ana da Paula. Kombi? Dentro da Kombi, com a bicicletinha. Dentro da Kombi. Meu Deus. Aí a polícia desceu, a primeira coisa que a polícia falou, não bate nela, não. Talvez ela Tinha que falou. bater era em você, né, no caso. Eu não sei se ela pensou. Ah, você minha já mãe tinha vai... 11 anos, cara. Ai, meu Deus. Aí a minha mãe falou assim, tá louco? Bater, a gente tá morrendo por causa dessa menina. Aí entrou a Paula, entrou a bicicleta, aí passou, né? Aí a polícia foi contar. Ela foi descendo, uma pessoa de moto viu ela sozinha descendo, parou, abordou ela, falou, não, tô perdida. Aí a polícia levou Ela soube falar. Sim, esse moço levou ela pra polícia, que era no final do bairro, lá no shopping, tinha um posto de polícia ali, hoje não tem mais. E aí chegou lá nessa polícia, a polícia meio que, entre aspas, prendeu esse moço da moto. Porque achou que ele tivesse sequestrando ela, né? Tipo assim, Ué, ele tava levando na polícia. Não, se tivesse, não ia levar pra polícia. Aí prendeu esse moço lá, não deixou ele embora. Aí falou, vamos Nossa, achar o a cara casa foi dessa ajudar menina. ainda. E ainda se deu mal. Olha um milagre de Deus, que ninguém sabe como que essa indecente dessa menina tinha escutado o meu pai falar pra onde ia mudar. E ela falou pra polícia, eu moro na rua Domingos de Freitas. Nem eu sabia o nome da rua, nem eu sabia pra onde a gente tinha mudado. E a criatura com 6 anos de idade falou pra polícia, eu moro na rua Domingos de Freitas. E a polícia levou ela lá pra casa. Por isso que a polícia tava lá no começo da rua, porque foi descendo os números, procurando né? Onde achou uma casa cheia de gente na porta, achou a casa da menina. Aí liberou o moço e deixou o moço embora. Gente, aí vocês chegaram com tudo, hein, Uberlândia? Uberlândia foi um trauma. Isso assim. deve ter ficado, tipo assim, como um trauma mesmo na vivência de vocês ali, de ter cuidado, de ficar de olho, de... Sim, foi, nossa, foi terrível, assim, foi
um trauma mesmo. Já superamos, né? Assim, a gente conta e dá risada. Eu tô aqui morrendo de rir disso, mas Mas é um na caso época sério. não deu risada nenhuma, não. Foi desesperador. Isso em 97. Vocês ficaram quanto tempo lá em Uberlândia? A minha família ainda mora. Eu que saí pra. Na verdade, a Kátia foi estudar no mesmo ano que a gente foi para Uberlândia, ela passou em Viçosa, no vestibular para educação física. E foi um caos, porque assim, a gente veio para Uberlândia para estudar, para ninguém sair de casa, e agora você vai sair de casa? Eu passei e eu vou. E ela foi embora mesmo para Viçosa. Ficou lá o tempo da faculdade, voltou para Uberlândia e ainda mora. A Adriane fez serviço social lá e depois se casou, mudou para Patos de Minas. O Robson fez filosofia, meu irmão inteligentíssimo, pessoa fantástica para você conversar com ele, assim, você... Ai, coisa mais boa do que você mundo. fica admirando. Sim. A minha irmã Roberta passou no vestibular no mesmo ano que eu, para Viçosa, mas eu não passei, fiquei na lista de espera. Aí ela não fez a matrícula dela lá e fez a matrícula dela em Uberlândia, porque ela passou nas duas cidades. E depois eu passei na lista de espera. E aí eu fui levada para Viçosa, porque eu não queria ir, não queria ir embora, mas a minha irmã Roberta viu que eu tinha passado. Obrigada, Roberta. Viu que eu tinha passado no vestibular e falou pro meu pai, a Isabel passou. Meu pai falou: "Faz as malas que eu vou te levar". Tipo, a matrícula Então, era pra daqui você ir. 2 dias. Meu pai falou: "Faz as malas que eu vou te levar, você vai fazer faculdade". E fui. E a minha irmã mais nova fez fisioterapia. A fisioterapeuta também mora lá. O meu pai faleceu faz 7 anos. Mas até então ele morou a vida toda desse Sua tempo mãe todo tá lá lá. ainda. A minha mãe ainda mora em Uberlândia. Gente, então vocês ficaram, né, você dos 11 até ali os 18, mais ou menos? Sim, com 19 anos eu fui para Viçosa. Aí eu fiquei 6 anos lá e voltei para Uberlândia. Ah, você voltou então. Voltei para Uberlândia em 2011. Aí eu fiz o mestrado em Uberlândia e depois eu mudei para São Gotardo porque casei. E você gosta de Uberlândia? Sim. Eu não sou uma pessoa de festa, não. Todo mundo fala: "Nossa, lá em Uberlândia tem tanta festa, tanta coisa, e você Tanta veio para São opção, né? Gotardo". Mas eu nunca fui uma pessoa de sair muito, assim, pra festa, balada, shopping. Então, isso não foi muito drástico pra mim. O que foi drástico pra mim de mudar pra São Gotardo, nossa, eu ficava indignada. Como é que uma cidade podia não ter ônibus? Transporte coletivo. Não sei como é que fala isso. Porque lá em Uberlândia, para qualquer lugar que você quisesse ir, você entrava num ônibus e chegava. Tipo assim, eu tinha 12 anos, eu ia sozinha consultar na medicina. Sabe a medicina lá no Moarama? Não, Eu não conheço saía, tanto Uberlândia. saía de São Gotardo e, tipo assim, é muito mais longe do que do Sol Nascente no Boa Esperança. Muito mais longe que isso. Eu entrava num ônibus e ia até lá pro Moarama para fazer consulta e voltava. Agora você pensa, eu tinha 12 anos. Aqui acho que tem só o da Guarda, né? Que vem da Guarda pra Sim. São Gotardo. E lá tinha isso. Então, quando eu mudei para São Gotardo e eu tinha que ir a pé para qualquer coisa que eu fosse fazer, eu fiquei muito indignada, assim, que eu demorei muito para ter um carro. Nossa, eu fiquei muito indignada, assim. Como que existe um lugar que não tem coletivo? Prazer, interior. Não, gente, São Gotardo não é tão pequeno assim, não. Pode ter uns ônibus rodando aí. Ô, Isabel, mas tirando esse assunto do coletivo, né? Do transporte público, como que você escolheu o seu curso, né? Porque você vai para Viçosa para estudar. Sim, E se não me engano é agronomia, eu né? fiz agronomia. Nada a ver com o que você faz hoje. Não. Mas vamos lá, né? Como que você escolheu agronomia? Eu tinha mais ou menos 8 anos. A minha mãe me conta essa história porque eu não lembro. Eu tinha uns 8 anos. E a minha mãe disse que passando um jornal na televisão, Globo Rural. Você é dessa época? Uhum. Globo Rural, um jornal rural Passava que de passava no manhã. domingo de manhã. Diz a minha mãe que eu vi uma reportagem falando de uma doença no café. Sei lá, assim, mancha, circóspora, sei lá o que que era. E que ela disse que eu falei: "Mãe, eu vou estudar agronomia e vou descobrir um jeito de resolver esse problema dessa doença". E aí eu falei a vida inteira que ia fazer agronomia. Colocou isso na cabeça. Sim. E aí, desde então, eu ia ser uma agrônoma e me tornei, né? Muitos tios, muitas pessoas falavam que não era curso para mulher, porque isso foi nos anos 2000. Tinha aquele preconceito, né? Eu passei no vestibular em 2005 e muita gente falava: "Não, mas você não pode fazer esse curso. Isso é curso para homem, como é que você vai para o campo, né? Ninguém vai te respeitar e tal". E aí eu falei: "Não, vou fazer isso". Meu pai e minha mãe sempre disseram, assim, sempre incentivaram: "Você quer fazer? Faz, é o que você quiser". E aí eu fui para Viçosa fazer agronomia e, meu Deus,
Mas não gostou? Eu amei. Meu Deus, é porque eu passei muito perrengue, sabe? Lá em Viçosa. Assim. Não foi muito fácil fazer essa faculdade, não. Mas eu passei todo esse tempo do curso e descobri a microbiologia, fiz estágio em várias áreas, na meteorologia, na floricultura, e eu gostei muito da área de microbiologia. Falei, é isso que eu quero fazer. E acabou que, mesmo sem eu lembrar da história, era o que eu tinha pensado antes de resolver o problema da doença de uma planta, né? Usando micro-organismos para isso. E aí fiquei fazendo isso até formar. Voltei para Uberlândia, fiquei 1 ano estudando e passei no mestrado. Eu fiz mestrado em agronomia com ênfase em microbiologia do solo. Que é o que você gostava. E é o que eu gostava, é o que eu queria fazer. E aí o meu mestrado foi caótico, assim. Todo mundo diz que o mestrado é caótico, né? Eu não tô querendo contar vantagem, não, mas meu mestrado foi impossível. Quando acabou, todo mundo falou, Isabel, eu não acredito que você defendeu esse mestrado. Ninguém acreditava. Porque foi muito terrível, assim. Eu tive muito problema, muito problema, muito problema. Com professores, com pessoas, com situações. Ai, gente, como diz você, eu não posso dizer nomes de situações para não comprometer ninguém, mas assim, foi um caos. Mas fulano de tal, lembro de você. Eu lembro. Eu jamais esquecerei. Enfim. E aí eu falei, né? Ou eu vou casar ou eu vou fazer o doutorado. E os meus amigos foram fazer o doutorado. Né? Os meus amigos da época de Viçosa estavam entrando no doutorado. Tinha gente fazendo doutorado na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos. Gente entrando no mestrado. E assim, todo mundo seguindo aquilo que a gente queria junto, né? E aí eu surtei tanto no mestrado que eu não quis fazer o doutorado. Falei, jamais. Não, e aí eu casei, né? Era uma coisa ou outra, eu escolhi a outra. É porque tem que ficar bem 100% voltado pro doutorado, né? Mestrado já suga muito, né? Sim, sim. E aí eu casei em Depressão Gotardo. E Seu marido é daqui? A pessoa com quem eu era casada, sim, a família dele é de São Gotardo. E vocês se conheceram lá? Lá em Viçosa. Nós fizemos o curso juntos, assim. A gente era de turmas separadas diferentes, mas a gente cursou grande parte do curso juntos. Desse casório nasceu 3 crianças. 3 meninos. Tivemos Laura, que hoje tá com 8, nasceu em 2017. Raul nasceu em 2018 e Davi nasceu em 2020. O que mudou na sua vida depois da maternidade? Não vale responder tudo. A primeira coisa é que eu surtei loucamente, né? Assim, surtei grandemente, porque existe um certo romantismo acerca da maternidade. Principalmente porque você vê as postagens de Instagram, as fotos, né, dos ensaios fotográficos, né, você vê lá aquela mãe com aquele bebezinho mais lindo, tirando uma foto maravilhosa, e você nem sabe que antes daquilo o bebê chorou 40 minutos, a mãe teve que esperar, né? E aí a gente fica vendo o que as pessoas mostram, que é o bonito colorido. E assim, eu não queria ter filho. Eu não queria ser mãe. Isso não fazia parte dos meus sonhos, dos meus planos. Mas fazia parte dos sonhos da outra pessoa. E aí eu pensei, ponderei e considerei, não. Quero que essas duas pessoas continuem juntas. E assim, essa pessoa quer filhos, então vamos ter filhos. Foi uma decisão totalmente consciente. Tive filho. E aí, quando eu falei, vou ter filho, ou é 100 ou é 0 comigo. Eu falei, não, então vai ser do meu jeito. Aí eu fui ler Montessori, educação positiva, criação com apego, respeito, comida, o que criança come, o que criança não come. E é assim. Você emergiu mesmo no mundo materno. Aí nasceu a criança. Aquela coisa linda, né? Bebezinho e tal. Amamentação, li tanto a amamentação. Gente. Não amamentem. Eu tô brincando. Não criem expectativas sobre isso. Amamentem seus filhos, mas assim, conscientes de que tudo pode dar errado. E aí o neném nasceu e não mamava. E o meu peito cheio de leite. E o meu peito machucado e sangrando. E eu não conseguia amamentar. E no fim eu gritei, pelo amor de Deus, socorro, vai comprar um leite, dá uma mamadeira pra esse neném. Some com esse neném de perto de mim. Não quero ver esse neném nunca mais na minha vida. Foi nesse nível? Nesse nível. Aí eu descobri o projeto Mamãe Pelicano, que era um projeto da Alzira, pediatra. Nem sei se ainda existe, não sei que pé que tá. Mas eu fui pro hospital, passei um dia inteiro no hospital com as enfermeiras. Aí a enfermeira me ajudou a pôr o neném para amamentar.
E foi desesperador, porque meu peito tava muito machucado. Mas eu consegui. E esse neném dormiu umas 4 horas. Um bebezinho, assim, de dias. E eu toda hora ia lá, chamava a enfermeira, esse neném tá dormindo, porque tá de barriga cheia. Mas não pode dormir esse tanto, pode deixar dormir. Não, mas ele não dorme, tá acontecendo alguma coisa, esse bebê tá morto, pelo amor de Deus, vai olhar meu bebê. Surtado, porque ela não dormia, porque não mamava. Não alimentava o suficiente, não dormia, tava com fome, né? E aí fui para esse projeto Mamãe Pelicano, acho que 2 dias, 2 tardes. E aí consegui amamentar esse neném. E aí as coisas melhoraram. E aí, né, aquela coisa do... Eu vou criar desse jeito, vou fazer assim o assado. E aí eles não comeram açúcar até 3 anos de idade, porque foi uma regra que eu pus. E aí a pessoa com quem eu era casada concordou, né? Depois de eu explicar os pós e contras. E aí ele concordou com isso, comprou minha briga. As crianças usavam fralda de pano. Gente, que gracinha, sustentabilidade. Vai pro... Que loucura, Paulo Henrique. Você tem noção do que é você ter que lavar a fralda de pano? Eu não quero ter essa noção. Não queira Então, assim, gente, eu fui com fralda de pano, mas em 1995. Né? Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes. E eles todos usaram fralda de pano. O Davi foi que mais usou descartável, porque as fraldas já estavam ruins, não estavam absorvendo tanto. Falei, não vou investir R$3.000 para comprar uma fralda de pano de novo, né? Um kit de novo. Aí ele usou mais fralda descartável. Mas você limpava todo dia, lavava aquele monte de lavava cocô. aquele monte de fralda pra pôr, lava, põe na máquina, põe pra secar, recolhe, lá, aquela confusão. Não, porque Tem é o sabão sustentável. certo, Isso. tudo. É sustentável, eu quero meus bebês ecológicos. Você Todo... foi dessa insanidade. galera. Não, tudo bem, tem quem goste, né? Eu digo, foi uma insanidade. E aí, vamos ter filho, não vamos? A pessoa com quem eu era casada queria ter muitos filhos. Então eu falei, olha, a Laura tinha 9 meses. Se você quiser ter mais filho, vamos ter agora, porque eu dava aula no SESC. E aí eu parei de dar aula no SESC quando estava quase ganhando a Laura. Falei, eu quero voltar a trabalhar. Mas eu não vou voltar a trabalhar e depois parar de novo para ter mais filho. Então, se você quer ter filho de novo, vamos ter agora. E aí eu engravidei. Tanto que a Laura e o Raul têm diferença só de 1 ano e meio. Aí tive o segundo filho, mesma coisa. O Raul nasceu, a Laura ainda não comia açúcar. Então, a Laura tinha 3 anos e o Raul tinha 1 e meio. E ainda não comiam açúcar. E nesse processo de o Raul ter... O Raul nasceu com uma situação muito específica. Ele nasceu com escafocefalia. É um processo assim... Não tem a cabeça da gente, não é aberta? Quando a gente nasce, os ossos não são longe um do outro, que a pessoa fala muleira. Não pode pôr a mão na muleira. Não tem um buraquinho que as pessoas dizem aqui na cabeça. Você nunca viu um bebezinho, não, Paulo Henrique? Nunca ninguém te falou assim, não põe a mão na muleira do bebê. Não. Já vi bebezinho, meu filho acabou de nascer, mas eu não fiquei bem preso na muleira. Tem 2 ossos aqui e um osso aqui atrás. Eles são separados um do outro. E à medida que o cérebro vai crescendo, à medida que o cérebro vai crescendo, esses ossos vão crescendo, expandindo e crescendo para se juntar. Então, até 2 anos de idade, o bebê ainda tem a cabecinha meio aberta. O Raul nasceu com a cabeça, esses ossinhos do crânio colados. Então, assim, a cabeça dele ia crescer só para frente, porque nasceu colado aqui. Tava colado aqui. Então, a cabeça dele não ia expandir para o lado. Ia ficar uma cabeça assim, esse formato. Entendi. Aí foi a consulta do pediatra. Mede o diâmetro da cabecinha, tá normal. 2º mês, 3º mês. E eu sempre dizendo, tem alguma coisa errada com esse menino. Aí no 4º mês, o médico mediu a cabeça, tava tudo ok, o diâmetro. Porque a cabeça tava crescendo pra frente e pra trás, só não tava crescendo pro lado. E aí o diâmetro tava ok, porque o cérebro tava crescendo e empurrando os ossos, né? Aí o médico disse, faz uma tomografia só pra você tirar isso da cabeça. Desci da clínica, sabe Imaculada? Sei. Tem um hospital e do lado tem um prédio enorme que é só de consultório. Saí desse consultório, entrei no Imaculado, com um bebê de 4 meses no colo. Falei, moça, eu preciso de uma tomografia, porque aí tem que marcar um dia. Falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não moro em Patos de Minas, eu não vou voltar pra casa com esse menino, meu filho vai morrer, faz uma tomografia desse menino. E aí eu surtei. Você era muito doida, né? Completamente doida. Aí eu falei com a moça, ela marcou lá na hora. Falei, não, pode vir que a gente faz. Fez a tomografia do menino. Eu voltei pro consultório, mostrei a tomografia pro pediatra, que é o Antônio Hipólito. Aí ele olhou e falou assim,
Já fez uma cara, né? Falei, eu tô dizendo, eu sabia que tinha uma coisa errada com esse menino. Aí ele falou, isso não é pra mim, mostra pro neuropediatra, que era o Lucas. Aí eu desci pro consultório do Lucas, e a moça falou assim, ele não atende hoje. Eu falei, moça, eu não vou embora. Eu não vou embora de Patos de Minas sem o médico ver esse menino. Meu filho vai morrer, você quer que esse bebê morre? Não, porque... Tadinha da recepcionista. Mãe, né? Pós-parto, gente, puerpério, é assim mesmo. Aí ela falou, olha, esse médico não vem aqui nesse dia. Só que um paciente dele teve uma crise e ele vai vir à noite, depois do expediente, ver essa criança. Se você esperar, ele te olha, ele olha seu filho. Aí fiquei lá esperando. Aí esse médico chegou de noite. Eu, a criança e o pai da criança. Entramos no consultório, eu com o bebê no colo. O médico falou assim, precisa nem mostrar essa tomografia pra mim, eu já sei o que ele tem e é cirúrgico. Aí eu falei, eu disse, não tem? Eu avisei que tinha alguma coisa errada. Aí ele olhou a tomografia, só pra constatar mesmo, e falou, explicou tudo pra pessoa com quem eu era casada, explicou pra mim. E aí, o que que era? Ele explicou o problema. E aí falou assim, olha, a cabecinha dele vai ficar achatada, vai ficar nesse formato, uma cabeça de cachorro quente. Imagina um cachorro quente. Eu sei, gente, eu não pode rir disso. Mas foi a situação da minha família, é a minha história. Aí ele ia ficar com a cabeça desse jeito, deformada assim, Tadinho. super fininha aqui e comprido pra trás e pra frente. O pai da criança achou que era uma questão estética. Não é. Que era só estética. E o médico falou, porque o médico falou de bullying, né, desse risco e tal. Nossa, ia mexer com a vida inteira dele. E aí, eu saí de lá, falamos, e ele falou, vai para Belo Horizonte, consulta com esse médico, porque é uma cirurgia difícil. Tem pouquíssimos médicos no Brasil que fazem. Aí, e tem que fazer quando é bebezinho, porque você faz em criança de 2 anos, de 10 anos, só que não recupera o que já perdeu, entende? Porque o cérebro ficou comprimido, funções foram Tem perdidas. que ser rápido, então. Aí, eu fui... Falei com essa pessoa, vamos levar o menino para BH e vamos fazer essa cirurgia. E ele, de jeito nenhum que eu vou fazer uma cirurgia, porque ele achava ainda que era estética nessa criança, porque eu vou correr o risco de morte da criança por causa disso, né? Ele aprende a lidar com bullying, não sei o quê. E aí nós brigamos feio, assim. Aí minha irmã, que mora em Patos, chegou nessa hora que a gente tava, né? Porque a minha filha tava com a minha irmã, porque a gente tava no hospital com esse menino, né? E aí todo mundo chegou e falou, calma, respira, vai embora, toma um tempo e depois resolve. Aí, depois de um mês, essa pessoa concordou, a gente foi para Belo Horizonte consultar com o médico. E aí, eu fiquei muito brava, porque médico tem um tal de falar, mãe, tudo é mãe, né? Ó, mãe, é assim, é assado e tal. E eu escutando aquilo e fervendo por dentro. Quase sacudi esse médico, falei assim, é pai que você tem que falar, porque por mim já tinha feito essa cirurgia, o pai que não quer. Mas escutei. Aí, escutei, o pai, eu, escutamos, concordamos que precisava fazer a cirurgia. Aí o médico explicou pra ele, o cérebro vai ficar comprimido. Depende da parte que estiver comprimindo do cérebro, pode não andar, pode não falar, pode não escutar, pode não ver, pode... Mil coisas. Viu que era sério, né? Que não era só estética. Aí tá, com 5 meses a criança tava. Aí vai fazer um processo pra Unimed. Aprovar. Aí eu entendi como funciona. É assim, você vai lá fazer uma cirurgia. De braço quebrado. Aí a Unimed, o médico faz um relatório, manda pra Unimed, eu não sei falar os nomes. Aí a Unimed pega aquilo lá, mostra pra outro médico, tipo assim, é isso aqui mesmo? Tá certo? Essa cirurgia vai acontecer? Precisa mesmo de tudo isso? Faz tipo uma auditoria, e aí devolve a aprovação ou a reprovação. No caso do Raul, a Unimed meio que não tinha pra quem Perguntar. consultar aquilo, porque era um negócio que não acontece muito. Aí... aprovou. Esse menino tinha 6 meses já quando foi fazer a cirurgia. 6 meses e uns dias. E aí fomos para Belo Horizonte, fez a cirurgia, foi para UTI, ficou tudo bem. Eu fiquei lá com ele. E foi um caos, porque eu amamentava exclusivamente. Então o meu peito ficou desse tamanho, de leite. E eu quase morria de dor, porque deu febre, não tinha... Eu ia pro banheiro do hospital e tirava um pouco de leite, mas não era o suficiente, porque não era igual o neném mamar e esvaziar o peito. Então, assim, aquilo ficou terrível, insuportável. E não dava pra eu doar o leite, porque eu até poderia fazer isso. Só que aí eu teria que atravessar o prédio, atravessar uma rua, entrar no outro bloco, longe, pedir autorização pra entrar e daí ir lá no lugar e doar o leite. Não tinha condição de fazer isso, porque eu ia deixar o neném sozinho lá, não tinha jeito.
Passamos. Esse menino ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí não podia comer, né? Não podia mamar, porque só tava no soro, até que finalmente ele pôde mamar no 3º dia. Aliviou minha vida. Ele passou bem minha ali. vida. E aí começa o pós-operatório. O menino não pode cair. Um menino de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, aprendendo a engatinhar, aprendendo a ficar em pé, aprendendo a andar, não pode cair porque não pode bater a cabeça. E aí todo mundo que ia visitar o menino dizia, compra um capacete, põe um capacete nesse menino. E o médico disse, não pode pôr capacete, porque vai deformar. A gente fez a cirurgia. E como que é a cirurgia? Cortou de um lado ao outro, então ele tem uma cicatriz na cabeça inteira. E daí corta os ossos e tira um pedaço dos ossos. Ele ficou literalmente com um buraco desse tamanho na cabeça. Porque daí dava espaço para o osso crescer. E com o tempo voltaria ao normal. Isso. Se você olhar para ele, você não percebe que tem alguma deformidade na cabecinha dele, porque já recuperou, assim, já ficou normal. Mas se você olhar para Laura... Gente, eu sou mãe, eu posso falar. Se você olhar pra Laura, pro Raul e pro Davi, a Laura e o Davi são muito cabeçudos. Eles têm uma cabeçona redonda assim. O Raul tem uma cabeça pequenininha. Um dia ele mesmo falou, mãe, por que a minha cara é pequenininha? Porque ele é o mais novo? Ele é do meio. Porque a Laura e o Raul e o Davi tem uma carona redonda, assim, uns olhão, uma carona, uma cabeça redonda. E o Raul tem uma carinha desse tamanhozinho. Sabe? Mas ele era assim desde pequeno. Ai, gente, mãe, fala doido, dos filhos. Meu filho vai assistir esse episódio quando ele tiver 15 anos. Nossa, eles vão te odiar muito. Eu vou bloquear esse episódio da internet deles quando eles crescerem. Eles vão crescer muito um dia e vão ter acesso. E aí foi isso. Eu lá de cabeça branca. Olha aqui o que sua mãe disse em 2025. Antes sua mãe falava pra vocês. E aí foi esse sufoco com o Raul. Com o terceiro as coisas foram mais calmas? Foi tranquilo, assim, no sentido de eu já saber o que estava fazendo. E todas umas coisas, né, que a gente escolhe e paga o preço das escolhas. A gente ia para uma festa de aniversário. A Laura já comia açúcar, então ela comia um pedacinho do bolo. Antes, quando não comia, eu levava as comidas para ela. Aí ela já comia um pedacinho do bolo, o Raul não. Então eu levava docinho de banana. Eu fazia brigadeirinho de banana, sem açúcar, enrolava e tal, aí levava. Eu ia para as festas com marmita pros meninos. Com o kit festa. Fruta, espetinho de fruta, eu levava todas as coisas, porque aí eles comiam isso e não comiam os doces da festa. Aí o Raul e a Laura já comia doce e o Davi não. Aí eu levava as marmitinhas pro Davi, porque ele ainda não ia comer doce, só os meninos. Então, assim, foi um tempo de confusão aí. Me conta por que isso? O que muda, assim? Por que só até os 3 anos e não a vida inteira, então? Porque o comecinho da vida, eles estão desenvolvendo paladar, né? Desenvolvendo essa sensação que a gente tem. Eu não sei te explicar do ponto de vista, assim, nutrólogo do negócio. Mas quando a criança tem acesso ao açúcar muito cedo, ela tem uma tendência muito grande de não aceitar os alimentos. As crianças já passam por uma fase de recusa. Lá em casa agora tá um caos, porque um não come arroz, quem comia feijão não come, quem comia carne agora só come ovo, quem comia banana agora só come uva. Um caos. Mas, quando a criança come açúcar desde pequenininha, além de todo o problema do açúcar, né, você tem uma excitação muito maior das crianças, você tem um risco de incentivar essa criança a ter diabetes logo cedo. Tem os dados ali importantes, então. Sim. Eu não lembro disso, porque assim, memória de mãe é desse jeito, gente. A gente esquece as coisas. Mas eu li muito. E eu li muito por quê? Porque todo mundo me criticou e brigou comigo. Então, eu tive que ler muito e ter muitos artigos e ter muitos dados e conversar com muitos médicos. Para quê? Para mostrar para as pessoas que eu estava fazendo aquilo baseado em alguma coisa. Nas festas, capaz que ficava até o povo olhando torto. Sim, eu já cansei de escutar. É só um bolinho, é só um brigadeiro, o que que tem? Mas assim, até 3 anos não tiver. Hoje eles comem. Tem festinha na escola, aniversário, ganhou uma lembrancinha. Entra no carro, tá lá, divide uma jujuba, chocolate pra cada um, divide. Ah, vai no aniversário. Quando pensa que não, tá lá o menino já comeu 3 brigadeiros. Hoje eles comem. Eles têm quais idades mesmo? 8, 7 e 5. É uma escadinha mesmo. Sim. São todos crianças. Sim. Menina eu vou te contar uma coisa que você não parou pra fazer conta. Eu tive 3 filhos em 4 anos. Aí você me fala, por que eu surtei? Como é que a maternidade não me surtou? Juntou todos os hormônios, tudo. Mas olha pra você ver, eu tive só um irmão, né? A gente comentou no início.
A nossa diferença foi de 1 ano também. A minha mãe tava... Eu tive mãe de leite, pra você ter ideia. Minha mãe tava amamentando e ela engravidou de novo. Eu nasci dia 9 de maio de 95. Meu irmão nasceu dia 10 de maio de 96. Nossa, Foi 1 ano e um dia. exatamente 1 ano. Era pra estar aí, 1 ano de diferença. Nossa, nossa. Eu amamentei na gestação. Mãe de Ainda leite? Não, eu amamentei meu filho. A Laura continuou amamentando até quase o Raul nascer, porque ela tinha 9 meses quando eu engravidei. Ela mamou até 1 ano e... Às vezes 3, minha mãe não mais ou teve menos. leite, né? Às vezes secou, não E as sei. pessoas achavam e ainda acham que faz mal. Que Ah, não é? pode. As pessoas têm essa crença de que não pode amamentar quando engravida. Então tira o peito da criança. Então às vezes foi por Só isso. que não as pessoas achavam que não podia. E na verdade não tem problema. O problema é assim, ao longo do tempo, à medida que vai chegando perto do neném nascer, o leite muda de gosto. E a Laura parou de mamar porque não quis mais mamar. Capaz E ficou ruim. depois o Raul ainda amamentava quando eu tive o Davi. E aí ele que parou de mamar sozinho, assim, ele não quis mais. Entendi. E aí depois o Davi nasceu, aí o Davi ficou amamentando até. Você disse que não queria ser mãe. Uhum. Então por um momento, algum momento aí você se culpou dessa decisão. Dessas Muito! loucuras. Nossa! Honestamente, assim, com risco de ser Cancelada. hackeada, cancelada, os dias que eu tenho muita dificuldade, hoje aos 40 anos de idade, empresária, fazendo 1000 coisas, professora, mãe, os dias que ficam muito difíceis pra mim, eu entro no chuveiro, choro e falo o que eu fiz da minha vida. Claro que passa. Passa, eu respiro, vou lá, dou beijinho nas crianças, digo que amo, que eles são importantes. Mas que eles você vão ser ama, pessoas... né? Claro. Hoje sim. Mas por um tempo eu achava que não. A minha psicóloga que fala pra mim, a Tatiana, diz assim: Isabel, você ama os meninos, só que você ama de um jeito diferente, a sua linguagem do amor é diferente. A minha linguagem de amor é atos de serviço. Então eu vou fazer. Vou lavar a roupa deles, vou dobrar, vou guardar arrumadinho do jeitinho que é pra ser, eu vou fazer as comidinhas deles, vou arrumar os brinquedinhos, vou fazer brincar com eles. É isso. Essa coisa de abraçar e beijar e ficar. Eu não sou assim nem com gente grande. E eu não consigo ser com eles. Às vezes eles acordam de manhã, vêm dar um abraço. Aí hoje eu sei, eu abraço e seguro até ele soltar de mim. Mas aí eu eles solto. são carinhosos, então. São, muito, muito, muito. Com todo mundo. Chega, abraça, beija todo mundo, eles são. Mas assim, é a coisa do amar, né? Como que se ama? Cada um tem um jeito de amar, né? Essa coisa da maternidade que as pessoas dizem por aí. Ah, eu amo meu filho. E aí fica, nossa, fazendo 1000 coisas e chora e diz que é a melhor coisa da vida e que não vê a vida sem os filhos e que a vida só faz sentido depois dos filhos e que a transformação, assim, Você não teve isso? não. Nem quando eles nasceram, assim. No hospital, quando eles nasceram, a hora que o médico mostrou pra mim, eu rezei, eu abençoei, eu falei coisas muito positivas pra eles. Assim, a primeira coisa que eles escutaram foi uma benção muito linda da mãe deles. A primeira coisa que eles escutaram na vida deles. Mas eu não acho, assim, que é fácil, que é... É bom ser mãe? É, mas também é ruim. Entende? Não é fácil, né? Não é. É bom, você tem ajuda na sua maternidade? Eu tenho. Muita gente não tem. Eu tenho. Mas é muito solitário também. Né? No meu caso, eu hoje sou divorciada, mas por muito tempo não fui. E mesmo hoje, o pai das crianças participa da vida deles. Aí eu tenho que dizer que eu sou uma exceção à regra, né? Porque as pessoas têm essa... Ah, porque divorciou e aí não tem contato, o filho não vê o pai e tal. Eu não tenho isso. O pai super participa. Ele queria ser pai, né? Então, Sim. provavelmente o sentimento dele é diferente. Sim, ele é super pai. Todo o jeito que ele pode estar presente, ele é presente na vida das crianças. Mas a maternidade é solitária, né? Então, assim, a hora que o menino chora de noite é você que olha, a hora que o menino adoece é você que cuida, o menino foi pra UTI, você que ficou lá com ele, enfim... Né, vai para a escola, tem reunião de pais. Hoje tem reunião de pais às 18h30. Eu tenho que estar no SESC para dar aula às 19 horas. E eu tenho reunião de 2 crianças. E da terceira criança é no outro dia. Então, assim... Pesa.
né? Ainda mais uma vida agitada profissionalmente. Sim. Eu acho que um pouco é essa coisa do peso do profissional e do pessoal. Sabe? Eu acho que isso conta muito, porque eu passei a vida para ser profissional. Eu queria ser. Inclusive, falando da coisa do laboratório de microbiologia, eu queria muito ser pesquisadora de microbiologia. Eu queria muito pesquisar micro-organismos de solo. Eu falava assim, eu vou estudar micro-organismo de cerrado nativo e vou achar um micro-organismo que vai resolver esse problema. Eu sabia disso, eu tinha isso como certeza na minha vida. E, de repente, não deu para ser. Agora eu me refiz. Eu sou empresária, eu faço coisas, eu faço palestra, eu dou aula, eu faço outras coisas. Mas aquele sonho tá ali. Eu sei que não vai ser, porque eu nunca mais vou voltar para um laboratório e fazer nada disso. Vou seguir minha vida por outro caminho. As encruzilhadas da vida, né? Eu segui por aqui, não vou mais ter Você essa pode opção. dar uma volta e chegar aí de novo, não? Acho que não. Acho que não. Mas assim, hoje eu entendo que não tenho crise mais com a maternidade por isso. Só que por muitos anos eu culpei o fato de ser mãe por isso. Que droga, eu sou mãe, então agora eu não posso fazer isso que eu sempre quis fazer. Mas foi uma escolha sua também. Sim, é essa frase que eu vou dizer. Porque a gente não pode culpar os filhos pelas escolhas que a gente faz. Exato. Independente de qual seja da circunstância que foi, né? Eu tive as minhas circunstâncias e tive os filhos assim. Foi a minha escolha. Fui eu que escolhi. Se eu tivesse pensado um pouco mais, teria sido diferente? Talvez. Se eu tivesse ponderado que ia acontecer um divórcio na minha vida, talvez eu tivesse feito diferente? Talvez. Mas naquela época, com as informações que eu tinha, foi a decisão que deu para ser. E falando dessa parte do divórcio, você veio pra São Gotardo por essa pessoa. Sim. Não sei quem que é essa pessoa, juro pra vocês que eu não faço ideia, porque ela fala assim, muita pessoa que eu era casada. Sim. Terminou mal? Não. Nós conversamos, a gente... Foi assim, eu adoeci. Eu adoeci grave, assim, quando tinha os 3 filhos. O Davi estava com 1 aninho. O Davi nem tinha 1 ano, ele tinha uns 9 meses, 8 meses. Eu fazia acompanhamento psiquiátrico e aí eu parei de fazer acompanhamento quando eu tive a Laura. Porque eu não conseguia mais ir para Araxá fazer as consultas com a Laura. Eu fui, na última consulta que eu fui, eu tive que ir com a Laura e sozinha. Como é que você faz uma consulta psiquiátrica com o neném do lado? Aí eu falei, cara, eu desisto. Não dá, não vou mais. Aí eu parei de fazer a consulta. E eu não tinha com quem deixar a Laura para ir para Tatiana. Então eu parei de ir no psicólogo também. Eita, só decisões erradas. Aí eu ferrei com a vida, né? Porque eu não podia ficar nem sem o psiquiatra, nem sem o psicólogo. Principalmente porque por causa da gestação e da amamentação, eu não podia tomar minha medicação. E aí, eu tive os filhos e não fui mais pro médico. Até que o Davi era pequeno e um dia eu tive um surto em casa. Não me julguem. Surto é surto, gente. A gente foge de si, perde a razão, não dá pra saber. Eu estava com as crianças na cozinha e eu surtei de raiva, assim, tão grandemente que comecei a tacar prato na parede. Fazer o quê? Tacar prato na parede. Eu taquei prato na parede. O prato quebrou, encheu a cozinha de caco. Foi uma coisa horrorosa. As crianças choraram porque assustaram. Eu chorei porque eu não queria ter feito aquilo. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu entendi que eu tava muito ruim. Péssima. Aí eu voltei pro psiquiatra. Aí eu voltei pro psicólogo. Fui na Tatiana, consultei, conversamos. Ela disse pra eu voltar no psiquiatra. Liguei pra secretária e falei, olha, eu vou morrer. E eu tenho 3 filhos pequenos. Eu não posso. Inventa um horário pra mim que eu tenho que consultar. Aí ela conseguiu consulta pra mim. Nada dramático. Ela é bem radical, né, gente? Dá pra perceber. As secretárias de pato devem odiar ela. Ai. Faz mamografia, faz o quê? Tá morrendo. Tudo pra conseguir uma consulta, vai. Aí eu fui no psiquiatra. Aí ele começou uma medicação que era compatível com a amamentação, porque o bebê tinha 8 meses. Só que aí, a gente testou uma medicação, testou 2, testou 3 e não resolveu o problema. Nenhuma medicação funcionou. Aí ele falou, olha, então você vai ter que desmamar para começar a tomar a medicação que você tomava antes. Aí eu fui para Uberlândia, o meu bebê tinha 1 ano e 2, 3 meses, eu acho. Fui para Uberlândia para ficar na casa da minha mãe. Fiquei lá uma semana para parar de amamentar e minha mãe e minhas irmãs cuidar do neném. Paulo, eu sou tão grata a esse menino, que ele é tão incrível, que ele não me deu trabalho. Eu dei o último peito para ele, falei com ele,
1 ano e 3 meses. Ele não pediu mais peito pra mim. Meu leite secou, ele não mamou mais e ficou tudo bem. Sim, porque eu precisava daquilo, sabe? E voltei a fazer o tratamento com as minhas medicações, o medicamento não funcionava, e eu numa depressão terrível. Só que eu estava em depressão há muito tempo. E ninguém viu que eu estava em depressão, nem eu. Porque eu não estava indo no psicólogo. Se eu tivesse, vai fazer as consultas com o psicólogo direito. Se eu tivesse ido no psicólogo direito, ele teria visto que eu estava em depressão. E junto com a maternidade, né, nesses 3 filhos em 4 anos. Sim. É Nossa. muita coisa. E- Muito hormônio, muita loucura. Muita loucura. E eu não vi que estava em depressão. Só que eu era uma pessoa em depressão totalmente funcional. Por quê? Eu levava os meninos para a escola, eu buscava menino. E tem uma coisa, eu fiquei grávida do Davi na pandemia. Então eu não tive visita, não tive pessoas. Eu tinha um bebê, que era a Laura, que tinha 2 anos e pouquinho. Eu tinha 2 anos e meio. O Raul tinha 1 ano e eu tava grávida de um bebê. E aí o bebê nasceu na pandemia, que ele nasceu no final de 2020. Nós ficamos aí quase 1 ano ainda traumatizados, sem visita, sem nada. Eu cuidando de 3 bebês dentro de casa. Então eu realmente surtei. E aí eu dava conta, os meninos voltaram para a escola, eu levava e buscava, eu fazia comida, eu lavava roupa, eu arrumava a casa, eu fazia tudo o que se esperava que a pessoa fizesse. Eu fazia. Até o dia que eu joguei prato na parede. Falei, eu tô ruim. Aí voltei pro psiquiatra, voltei pro psicólogo. Aí um dia eu cheguei no psiquiatra e falei assim, eu não dou conta mais. E ele já tava vindo me acompanhando nesse processo depressivo. E ele falou assim pra mim, eu vou te internar, porque senão você vai morrer. E eu sei que você vai morrer semana que vem. Vou te internar. Isso era tipo... Você tinha pensamentos de Os suicídio. pensamentos já tinham virado planos, assim. De escrever cartas. Eu já queimei, já joguei fora. Vocês não vão ver isso, crianças. De escrever carta. Laura, você está fazendo 15 anos e a mamãe não tá aqui. Raul, você tem 18 anos, você não tá... Né, a mamãe não tá aqui, mas a mamãe te ama. Do céu. Davi, você tem 20 anos, você... E falar assim... Você vai namorar. Você vai casar. E a mamãe não vai ver nada disso. E dizer coisas para eles fazerem. Tudo escrito, você deixou... Para eles saberem o que fazer quando tivesse que pedir um conselho para a mãe e não tivesse a mãe para dar o conselho. E aí o médico falou assim, eu vou te internar. E aí a minha irmã de Patos enlouqueceu, minha família enlouqueceu, porque ninguém pensou que eu estivesse nesse ponto de autoextermínio. E aí minha irmã falou assim, não, a gente manda ela para um spa, porque ela achou que eu precisava descansar, que eu estava cansada da rotina. E aí ela foi comigo no psiquiatra, porque isso foi tipo numa quinta. Aí na sexta eu voltei lá em Araxá e minha irmã foi comigo, a pessoa com quem eu era casado foi comigo. E aí o médico falou, não, ela precisa de acompanhamento, inclusive ela vai chegar no hospital e vai ser monitorada 24 horas, porque ela pode fazer isso. Você não aguentava mais. Não. E é interessante porque, assim, eu entendo quando alguém fala que alguém fez isso. Eu entendo, porque o desespero é tão grande, a sensação, assim, de que não existe outra coisa. Porque é um ato mais desesperado que a pessoa toma. E é porque é o último. Você já fez tudo que você dava conta. Só que a pessoa não entende que tem outras coisas que ela não sabe. Então, quando ela se permite, que no meu caso eu fui, entre aspas, obrigada a permitir, porque eu fui internada, a pessoa tem jeito de enxergar outras possibilidades. E aí ela não faz aquilo. Só que a mente tá doente, né? Você não consegue... Não consegue pensar outras coisas. E aí eu fui internada, daí eu saí da internação, fiquei 1 mês lá no hospital, me recuperei do jeito que deu, né? Tem todo um procedimento, um manual de como lidar com a pessoa que saiu da internação, tem toda uma... Mas eu voltei para casa e a mesma casa me esperava. A mesma realidade me esperava. As mesmas pessoas me esperavam. Sem terem estudado para entender o meu processo, o meu problema. Sem saber como agir comigo, sem entender o que o médico tinha falado que precisava fazer.
Então eu voltei para o mesmo lugar que eu estava antes. E aí eu continuei doente do mesmo jeito. E isso foi em 2022 que eu fui internada e eu só consegui estabilizar, dizer assim, saí da depressão, não entrei em mania, eu tô ok aqui, oscilando, porque nunca a gente fica no meio do caminho, tô oscilando, mas eu tô bem. Em 2025, Agora. é esse ano. É um processo e ele é lento, né, Isabel? Sim, muito lento. Eu tô falando aqui de depressão e mania porque eu tenho transtorno bipolar. E quem tem transtorno bipolar passa por fases, né? A gente falou agora mesmo Foi da nessa questão época que de... você foi diagnosticado? Eu fui diagnosticada em 2014. Por quê? Comecei a surtar. Tinha mudado de cidade, tinha casado, não estava adaptando aqui. Então eu surtei. Aí uma pessoa falou assim, e eu sentia muita dor. Muita dor. Aí uma pessoa falou assim comigo, Isabel, deixa eu te levar no meu médico. E aí me levou para o reumatologista para falar dessas dores e tal. E aí eu fui diagnosticada com fibromialgia. A fibromialgia, ela é um caos. A pessoa sente muitas dores, a pessoa se machuca, assim, sozinha, do nada. Aparecem hematomas roxos no corpo, você não sabe, você não bateu em lugar nenhum, mas tem aquele ponto de dor. E aí eu tive esse diagnóstico. A gente começou um tratamento ali, inclusive um tratamento com medicamento ansiolítico e tal. E esse médico falou assim: você precisa de um psiquiatra. E eu fui. Só que eu já estava tomando medicamento desse médico. Aí eu fui ao psiquiatra, ele falou assim: olha, você continua a medicação que tá durante esse mês e volta mês que vem. Você fez uma consulta de 1 hora e meia comigo. Aí eu voltei depois de um mês. E ele falou assim: a gente conversou e ele falou: eu já sei seu diagnóstico, você não pode tomar o medicamento que você tá tomando. Eu pedi pra você continuar tomando só para avaliar. Mas você tem transtorno bipolar. Aí eu surtei, né? Porque a gente já escutou essa palavra alguma vez na vida, mas assim, você pensa, então eu vou pro hospital psiquiátrico. Então eu sou louca, eu sou doente mental, né? O que que eu faço? E aí a gente entendeu esse processo. O que que é? Você tem fases, uma fase mais depressiva, uma fase mais hipertímica, assim, né? No meu caso, de hipomania. Então, é como se fosse assim: você tem um espaço de muita depressão ou de muita euforia. O ideal é que você fique no meio do caminho, igual esse microfone tá aqui. Só que a gente nunca consegue ficar exatamente no mesmo ponto. Então, o que que é o problema da depressão? Pensamento suicida. Baixa energia para fazer as coisas, baixa disposição para fazer. O que que é o problema da hipertimia? Você faz tudo que se propõe a fazer. Então você se sobrecarrega, você não dorme, você não come, você faz atividade física super intensamente e não tem problema nenhum com isso. É toda uma... É o que você disse, você vai do 0 ao 100, Isso. literalmente. E quando essa fase passa, por qualquer razão que seja, que essa fase interrompe, ela não vai caindo, ela cai de uma vez de um dia para o outro. Por isso que a pessoa fica zoando, assim, sem saber o que é transtorno bipolar, falando assim: ai, fulano é bipolar, ontem tava desse jeito, agora tá desse. Porque é de uma vez mesmo que muda de fase. E a pessoa não tem escolha. A pessoa não tem alternativa. Não é uma coisa que eu quero ficar desse jeito ou daquele jeito. É uma coisa que acontece. A gente toma medicação, faz terapia, faz, né, atividade física, cuida da alimentação, tudo que pode fazer para ajudar o sistema mental a funcionar melhor. Você cuida da alimentação para que seus hormônios fiquem melhor regulados, mas assim, que eu te falei, de 2020 e alguma coisa que eu já estava ruim desde que eu tive o segundo filho, até 2024, eu passei a maior parte do tempo em depressão. Foi em 2023 para 2024 que eu consegui subir. Foi quando eu abri empresa, que eu fiz um monte de coisa. Mas a coisa do abraço com as crianças. Sim. Se eu estiver numa fase mais hipertímica, eu não tenho problema nenhum com abraço. Pego no colo, beijo, faço cosquinha, não sei o quê. Se eu estiver numa fase mais depressiva, e aí não tô falando de depressão, de pensamento e ideação suicida, tô falando uma fase de baixa energia. Eu não suporto que encosta em mim. Então, eu chego num lugar, por exemplo, se eu estiver nessa fase, eu chego aqui, vou te cumprimentar. A gente se abraça, não é? Sim. A gente se abraça e eu penso: Deus me tira desse abraço logo. A criança pede um colo, eu dou um colo para a criança e penso: pelo amor de Deus, queira descer do meu colo o mais rápido possível.
A pessoa me abraça, me beija e fica passando a mão, né? Não tem mais cabelo para passar a mão, mas fica passando a mão no cabelo. É um desespero infinito, uma sensação assim, eu acho que eu vou morrer. E você toma medicação pra Sim. isso? Sim. Muitas. Eu acho que devia existir um programa de desconto na farmácia para quem toma esse remédio, porque haja dinheiro. Como que você tá hoje, Isabel? Hoje eu tô mais perto da estabilidade. Eu já tive uns dias piores, assim, nesse último mês, mas esse último mês eu estive mais hipertímica do que depressiva. Quase todos os dias eu estive mais para cima do que para baixo. Mas eu estou hoje numa fase, assim, de mais ou menos estabilidade. Conseguindo manter uma energia para fazer as coisas, mas não permitindo que seja uma energia tão grande para eu me propor a fazer coisas que eu não vou dar conta de cumprir. E você tem feito muita coisa, né? Vamos entrar um pouco no assunto profissional aí. Muitas coisas. Hoje você tá à frente da Mr. Wiz, da Criativamente, Isso. lançando um podcast e mãe de 3. É por aí. Quando eu me divorciei, eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Falei, nossa, eu vou ser agrônoma agora, né? Não fui até então, vou ser agrônoma. Eu voltei para a faculdade, comecei a dar aula de novo, consegui voltar. O João Eduardo falou, não, volta. Você dá aula na área da agronomia? Da administração. Aí eu super fui bem acolhida de volta na faculdade, comecei a dar aula. E aí veio o divórcio, e aí eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Mandei mais de 200 currículos, assim, para Santa Juliana, Uberaba, Araxá, Patos, Uberlândia, São Gotardo, e não consegui nenhuma vaga. Aí, o que acontece? Eu entendi que ninguém ia contratar uma pessoa que ficou 2 anos fora do mercado de trabalho. E aí eu podia fazer o mestrado e voltar para o mercado, com o mestrado atualizado, né? Mas como é que eu ia ficar 2 anos fazendo mestrado com 3 filhos pequenos e divorciado? Mestrado atualizado, você precisa refazer o mestrado? Eu faria outro mestrado. Ah, tá. Em outra área, ou Entendi. mesmo que fosse na microbiologia, Era mas eu a sua precisaria ideia. fazer um mestrado para me atualizar, para dizer no meu currículo, eu tenho um mestrado que eu fiz em 2025, em 2023, mas eu tinha um mestrado de 2012, entende? E aí, eu falei, o que eu faço então? Comecei a estudar e pesquisar, eu tenho que fazer alguma coisa, e encontrei a franquia Mr. Wiz. Aí falei, gente, isso faz sentido, porque isso casa com o que é a minha vida para os meus filhos. Educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional. E eu já tinha essa coisa da inteligência emocional de trabalhar com eles há muito tempo. E aí eu falei, vou comprar essa franquia. Aí conversei com o Beto, que é meu cunhado e meu amigo há 25 anos, quase. E a gente falou, vamos fazer isso então. Aí a gente comprou a franquia. Mas é que assim, eu, o CPF, não podia comprar a franquia. Eu tinha que ter uma empresa para fazer isso, né? Para ter o direito de uso da marca Mr. Wiz em São Gotardo. Então, a gente abriu a Criativamente. Criativamente, treinamentos. Porque eu já tinha esse pensamento. A gente pode fazer palestra, a gente pode fazer treinamento para a empresa. Mas era um pensamento assim, lá no fundo do coração, sabe? Bem longe. Vou fazer, mas só sabe Deus quando. E aí a gente comprou o Mr. Wiz e começou o processo, né? Reforma, acha lugar, reforma, começa a construir e tal. E aí a gente abriu a escola. Tá tocando, tá funcionando, a Mr. Wiz tá indo bem, graças a Deus. A gente tem, né, os alunos fazendo os cursos e a gente quer aumentar esse número de alunos, né? Para que mais crianças, para que mais adolescentes tenham a oportunidade que os nossos alunos estão tendo. Vamos falar sobre Mr. Wiz, já que você começou. Primeiro, o que é a Mr. Wiz? A Mr. Wiz é uma escola de desenvolvimento pessoal, criada pelo Carlos Wizard. Carlos Wizard Martins, ele é um empresário, bilionário, e ele tem essa paixão pela educação. Ele já desenvolveu várias empresas, né? Inclusive, ele tinha uma empresa que era só de inglês, vendeu há muitos anos. E aí ele falou, não, eu vou montar uma escola de empreendedorismo. A Mr. Wiz nasceu com outro nome para ser escola de empreendedorismo. E aí ele falou, inteligência emocional cabe, né? Vamos fazer então. E de repente ele falou, mas se eu sempre tive escola de inglês, por que não em inglês? Aí ele botou inglês também. Então a Mr. Wiz virou uma escola de inglês, empreendedorismo, inteligência emocional, que desenvolve temas de educação financeira, liderança. E não são cursos. A Mr. Wiz vende um curso que tem todas essas habilidades trabalhadas juntas, dentro do mesmo curso. A Mr. Wiz é isso.
E hoje vocês estão aqui no Polo de São Gotardo há um ano e quantos 1 ano e meses? meio. 1 ano e meio já. A gente tá entrando num momento agora de final de ano, início de ano, que começa ali o pessoal a pensar nas matrículas, né? Sim, sim. É A gente tá importante deixar começando. um recado pro pessoal também sobre isso. Sim, nós estamos começando as matrículas para fevereiro de 2026. Nós já estamos com as matrículas abertas, né, para as turmas. As crianças a partir de 7 anos, letradas, podem participar, porque tem todo um material para ser acompanhado. Então, não dá para a criança acompanhar o material se ela não souber ler. Então, precisa saber ler para acompanhar o material. A partir de 7 anos, nós temos uma turma Kids, a gente tem uma turma Teen, que é a turma dos adolescentes, e tem a turma de adulto. Aí, os adultos fazem o curso de inglês com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Aí, tem áreas desde desenvolver empatia, liderança, amor próprio, depois empresas, gestão, vendas, marketing, todos esses conteúdos são trabalhados aí ao longo do curso. Você é mãe de 3 crianças, né? E a escola hoje vai muito de encontro com o ensinar, às vezes, o que não é ensinado nas escolas, né? Sim. Na educação normal. Sim. Por exemplo, educação financeira, empreendedorismo, são coisas que a gente não vê muito na escola. Não sei como que tá a escola hoje em dia, mas na minha época não existia isso. Sim, as pessoas nem comentam isso nas escolas. Você como mãe, como você considera, qual a importância de ensinar para as crianças isso desde criancinhas mesmo? Uhum. Eu fico pensando muito em mim. Nós, né? Não vou falar da nossa idade porque você é muito mais novo que eu. Mas eu fico pensando em mim. Porque assim, se eu tivesse tido esse conhecimento que os meus alunos têm hoje, antes, eu viveria uma vida muito menos difícil hoje. Se eu tivesse aprendido lá na infância inteligência emocional, se eu tivesse aprendido a lidar com as frustrações, se eu tivesse aprendido a ter empatia com as situações dos outros, se eu tivesse aprendido a regular as minhas próprias emoções, se eu tivesse aprendido esses conteúdos quando criança, eu teria passado pela adolescência e pela vida adulta com menos sofrimento. Entende? Empreendedorismo, educação financeira. Se eu tivesse aprendido educação financeira quando eu era criança, hoje eu não estaria endividada. Tanto no CNPJ quanto no CPF. Eu estou desenvolvendo esse processo. Claro que abrir empresa endivida todo mundo. Mas eu estou passando por esse processo. Assim. Se eu tivesse tido acesso a informações de educação financeira, eu saberia lidar melhor. Se eu soubesse empreendedorismo antes, eu saberia lidar muito melhor com ter empresa hoje. Porque eu tenho empresa, eu sou empresária, mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu nunca tinha empreendido, nunca tinha lido sobre isso. Eu achei que eu só ia comprar uma escola. É uma escola, eu adoro dar aula, eu sou da educação. Só que não, é uma empresa que é uma escola. Tenho CNPJ, eu tenho impostos, eu tenho folha de pagamento, eu tenho treinamento de funcionário, eu tenho que contratar, eu tenho que demitir, eu tenho que fazer caixa, marketing, estratégia, posicionamento. Eu não fazia a menor ideia do que era nada disso. E eis que eu tinha que lidar com tudo isso de repente. Então, se eu tivesse tido esse conhecimento antes, abrir a empresa teria sido muito menos difícil do que foi. Entendi. E as crianças, como que funciona? Por exemplo, vamos focar aí na educação financeira, já que a gente está falando sobre. É módulos? Cada ano é como se fosse a escola normal mesmo, que tem as séries? Como que é? Sim, a escola tem... O curso básico tem 2 anos de duração. Nesses 2 anos, a criança aprende vários conceitos. Desde as maiores, os adolescentes e as crianças menores. A gente fala sobre venda... A gente fala sobre montar negócio, a importância da imagem, a gente fala sobre preço, sobre valor das coisas, sobre poupança, sobre investimento, sobre doação. Então, a gente tem vários conteúdos que vai trabalhando ao longo do tempo. São livros para 6 meses. Então, você tem 4 módulos de 6 meses para fazer o curso básico. Eu terminei 2 anos de curso. E agora? Agora você pode continuar estudando se você quiser. Né? Mas o curso básico são 2 anos. Entendi. E isso em todas as áreas. Em todas as as idades. Inteligência emocional também, que eu acho que é importantíssimo. Sim, eles têm juntos. As aulas funcionam da seguinte maneira. São 3 aulas por semana. 1 hora de aula de inglês, meia hora de empreendedorismo. Depois 1 hora de aula de inglês, meia hora de inteligência emocional. Aí formam as 3 horas da semana.
São 3 horas por semana, 2 aulas de 1h30. O conteúdo de inteligência emocional trabalha também o conteúdo de liderança. E o conteúdo de empreendedorismo trabalha também o conteúdo de educação financeira. Então, eles têm essa grade de legal que vocês fazem os eventos, né? Teve a formatura agora, que infelizmente eu não pude estar presente, que vocês fizeram ali. Uma feira de empreendedorismo. Feira de empreendedorismo, Sim. muito legal. As crianças montam as empresas. As crianças maiores, as crianças de 7 anos ainda não. Porque a gente precisa mais da cooperação dos pais com os pequenos. E aí a gente decidiu não fazer dos pequenos esse ano. Mas ano que vem provavelmente a gente vai fazer. As crianças que têm ali 10, 11 anos para cima, o que elas fizeram? Elas montaram empresas desde o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, o tema que você quer desenvolver na empresa. Então, eu quero vender colarzinho de miçanga, por exemplo. Quero vender brigadeiro. Você faz esse processo. Depois você tem aula. Como é que monta um CNPJ? Como é que faz a identidade visual? Como é que faz precificação, orçamento, o que é a importância do caixa, tabela de valores, e aí você faz todo esse processo, e a cada semana eles vão desenvolvendo um conteúdo e um passo para fazer na empresa, outro conteúdo, outro passo para fazer na empresa. Questão de sociedade, como lidar com sócios. Muito bom, né? Sim, e aí eles encerraram o semestre apresentando as empresas para a comunidade. Né, dizendo, olha, nós temos as nossas empresas e vendemos esses produtos. Aí eles apresentaram quadro de missão, visão e valor, nome da empresa, logomarca, todos eles fizeram, os produtos que eles desenvolveram, os propósitos que eles tinham para o negócio. Né? E é interessante porque passou a apresentação. Né? Na aula seguinte, depois das férias, a gente teve uma situação interessante que foi assim, algumas empresas se desfizeram. E eu falei isso com eles, a gente teve uma aula e eu expliquei, falei, olha, na vida adulta é assim mesmo. Às vezes as pessoas abrem empresas com sócios e a sociedade não dá certo. Às vezes a pessoa abre uma empresa achando que vai dar certo e dá tudo errado, a pessoa quebra. É normal, né? Acontece. E aí eles tiveram situações de quê? De desmembrar. Deu conflito entre o grupo. E aí a gente teve uma situação assim de mãe de aluno interferir. Porque o seu filho não tá fazendo. Porque o seu filho não sei o quê. Falei, então desfaz a sociedade. E aí não foi por causa das crianças, foi por causa dos pais. Às vezes eu falo, os adultos às vezes dão mais trabalho. Na vida adulta também. Dão mais trabalho que as crianças. É isso. Ai, gente. E aí as sociedades foram desfeitas, algumas empresas continuaram, outras não. E aí a gente tem inclusive empresas que já funcionam de verdade. Sem o CNPJ, claro, mas que as crianças já fazem. Elas, não, a gente aceita encomenda e continuam vendendo. Olha e continuam só. fazendo. Fizeram Instagram e tem esse processo que ainda está rodando a empresa. Olha o quanto que isso motiva as crianças, né? Sim. E até para questão de futuro mesmo, de imaginar o que elas querem para a vida, Sim. né? E tem uma coisa que eu falo, já falei várias vezes com eles, que é assim, qual sonho você tem? Porque eu acredito que tudo na vida é sonho. Que sonho você tem? Você, Paulo, tem seus sonhos, eu tenho os meus. E assim, sonhos pequenininhos para fazer amanhã ou depois, ou, né, sonho de encontrar uma pessoa que tá difícil de encontrar. Nossa, encontrei aqui, beleza. Mas também sonhos grandes. Eu falo com eles, que sonho você tem? Sonho que você pode comprar. Que sonho que você quer realizar? Uma viagem? Um celular novo? Uma mochila do Hello Kitty? Eu sei lá, esse Hello Kitty é da minha época, né? Sei lá, o que é seu sonho? E aí você põe aqui quanto custa o seu sonho. Ok, se você sabe que o seu sonho custa, sei lá, R$500, o que você vai fazer na sua empresa? Você vai definir que daqui 1 ano e meio, que é o tempo que falta, né, para encerrar o curso, em agosto faltava isso, você precisa ter R$500 para realizar o seu sonho. Como que você vai ter R$500? Quanto custa seu produto? Por quanto você vende o seu produto? Você vende por R$5? Beleza. Quanto você gasta para fazer? 3. Então você tem R$2 para cada produto que você vende. Entendi. Então cada produto te dá R$2. Quanto você precisa vender para ter 500? Eu preciso vender 250? Beleza, você tem 1 ano e meio. Você pode vender 80 e 80 e 90? Beleza. Então como é que você vai fazer para vender 80 em um semestre? Quanto você vai vender por mês? Quanto você vai vender por semana? Essa semana eu vendi muito mais. Na próxima você pode descansar? Não, na próxima você continua com a meta da semana, porque em outra semana você não vai conseguir bater a meta. E é isso, e a gente vai explicando para eles que às vezes você bate meta, que às vezes não bate, e que é isso mesmo que acontece.
para realizar sonhos você precisa trabalhar, que sonho não é de graça. Enfim. Os adultos fazem também, né? Não é só a gente tá falando de crianças, mas tem adultos também. Sim. Os adultos, eles não montam as empresas lá para fazer isso, porque o que acontece? As nossas turmas de adultos são pessoas adultos que trabalham. Né? Então, você imagina, a pessoa trabalha durante o dia, às vezes faz um curso, um mestrado, uma especialização, uma faculdade. Então, ela não tem o tempo, ainda ocupa a noite. Como é que você vai organizar para montar uma empresa? As pessoas não vão ter tempo para isso. Então, os adultos, eles não fazem as empresas, mas eles veem os conteúdos. Fluxo de caixa, receita, impostos, como que você monta o CNPJ, estrutura da empresa, estrutura de cargos, tudo isso, né, marketing, venda, planejamento, tudo isso ele vai ver ali no curso. Você já deu o recado de matrículas abertas, vou te pedir para você dar de novo, né? Convido o pessoal a conhecer a Mr. Wiz, né? E se inscrever, conhecer um pouco mais. Achei muito legal essas falas suas em relação às crianças, né? Inteligência emocional, exemplos práticos, isso é muito bom. Sim. Muito bom. A Mr. Wiz fica lá na rua Tabelião Antônio Melgaço, 119. É quase na esquina da Casa Rosé. Você chegar na esquina da Casa Rosé e olhar para cima, você vai ver a fachada roxinha com branco e preto. O telefone da Mr. Wiz é 3615-0972. Você pode mandar um WhatsApp para esse número, que a Sabrina vai responder, ou eu vou responder, e a gente vai conversar um pouco mais. Vai lá na Mr. Wiz, conheça a nossa estrutura, conheça nosso material didático, conheça nossos professores, conheça o nosso trabalho, para você ter acesso, né, a esse ambiente. Eu falo assim, a Mr. Wiz não é só uma escola, a Mr. Wiz não é só um conteúdo. A Mr. Wiz é um ambiente muito específico, um ambiente muito especial, onde seu filho, onde você vai ter acesso a pessoas que estão também intencionadas do mesmo jeito que você. Pessoas que estão buscando condições melhores, pessoas que estão buscando evoluir pessoalmente, e é um ambiente exclusivo, né? Porque não são todas as pessoas que estão ali, são pessoas que realmente se importam com esse futuro melhor. Muito bom. Isabel, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes eu quero que você fale um pouquinho também sobre as novidades que vêm junto com a Mr. Wiz, né? Que andam juntas aí, criativamente, Sim. Podcast, qual que é o nome do podcast? Ponto Criativo. Ponto Criativo e a Mr. Wiz. Me fala um pouquinho aí, porque aí você tem feito os workshops, né? Os encontros, voltados para essas mesmas temáticas, né? Sim. Eu falo assim, a Mr. Wiz é um projeto da Criativamente. O primeiro projeto que a Criativamente tirou do papel, né, executou. E aí, a partir da Mr. Wiz, nós começamos os workshops. Então, a gente faz um ciclo de palestras, né, a gente já fez 3 workshops, e são palestras sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Nós já tivemos palestra aí sobre posicionamento de imagem, gestão financeira, inteligência emocional. Nós tivemos palestras sobre gestão de processos, cultura organizacional, vendas, né, oratória. Então, nós já tivemos várias palestras nesses workshops que trabalham, que visam o quê? Atender o público de modo geral, empresários e colaboradores, né, para que todos tenham acesso mesmo a esse conhecimento. Além do workshop, a Criativamente também está desenvolvendo palestras. Então, nós já tivemos algumas palestras sobre o Setembro Amarelo, por exemplo, em algumas empresas, né, para trabalhar esse processo de conscientização. Vai ter uma palestra sobre propósito no ano que vem lá no Sul. Né? Já estamos viajando para longe. Fora do país, do estado, né? Estamos saindo, batendo as asinhas mais longe. Isabel. Temos, né, esse projeto das palestras. Tem um projeto que está no forno, que é um projeto de treinamento para empresas. Então, você quer um treinamento específico para sua equipe aqui no PH Cash. Você pode entrar em contato com a Criativamente, nós vamos organizar dentro daquilo que é a sua demanda e trazer um treinamento, uma tarde de treinamento, uma semana de treinamento, seja como for, para a sua equipe especificamente. Então, esse projeto de treinamentos específicos para empresas também já está no forno. Já está com cheirinho de pão assando. E nós temos agora o Ponto Criativo, que é um podcast empresarial. Nosso objetivo é conversar com empresários, lideranças, sobre empresas, sobre os tropeços ao longo do caminho, né? Sobre os erros e acertos, sobre liderança, sobre vendas,
sobre as possibilidades desse caminho, né? Sobre a criatividade das pessoas ao longo dessa jornada empreendedora, de conseguir contornar os problemas, né? Resolver problemas nesse sentido. E nós vamos começar esse projeto, né? A partir do dia 5, não sei que dia que esse episódio vai ao ar. Foi ontem, gente. Lançou ontem. Dia 5 de julho. De novembro. Nossa! Dia 5 de novembro, nós vamos lançar o Ponto Criativo, né? E vai ser um momento muito especial para mim, porque é um projeto que eu tô aí gestando há muito tempo, né? Desde o ano passado, desde que começamos esse projeto de Criativamente, eu tenho pensado nisso e agora ele tá sendo posto em execução. Bacana. Isabel, no meio disso tudo, tem você mulher, tem você mãe, tem você empresária, tem você professora, diferentes áreas aí, né? Diferentes Isabéis. Qual que é o desafio de conciliar isso tudo para você? Eu acho que o desafio maior foi entender que a gente não consegue equilibrar as coisas, né? Como você vê no circo, aquela pessoa equilibrando pratos, né? Ou você vê a pessoa fazendo malabarismo, né? Jogando ali as bolinhas. Eu acho que o principal ponto para mim foi entender que eu não dou conta de pôr todas as coisas no mesmo nível. Então, por exemplo, nessa fase da vida em que eu estou, neste ano de 2025, segundo semestre, eu tive uma conversa com as crianças. Falei, olha, porque para eu ir para a faculdade dar aula, eles têm que ficar com babá. Então, eu fico o dia inteiro fora. Eles ficam de manhã no hotelzinho, de tarde na escola e de noite com babá, para eu ir dar aula. A gente tem 2 dias na semana que não tenho aula para ficar junto. Então, o que eu falei? Olha, a mamãe precisa dar aula mais dias, porque eu preciso ter mais dinheiro neste semestre. Então, eu vou fazer isso. Vou aproveitar que tinham as aulas disponíveis e vou pegar. Falei, então vocês vão ficar na babá mais dias. Eu sei que é ruim, mas é uma necessidade deste momento, porque eu converso com eles, né? Ah, mamãe não tem dinheiro pra gente fazer essa situação, mas a gente pode fazer essa. Ah, hoje a mamãe tá cansada, a mamãe tá chateada, triste. Então, assim, a gente conversa. A mamãe tá feliz, Bem vamos fazer sincera. uma festa, vamos fazer uma dança. É tudo, converso tudo com eles. E aí eu expliquei isso pra eles e entendi que a minha relação com os filhos ficou um pouquinho mais baixo na balança, assim, perdeu um pouquinho a qualidade, porque eu fico menos tempo com eles, e o tempo que eu tô com eles eu tô mais cansada, porque eu tô trabalhando mais. Mas nesse contraponto, a minha vida profissional tá mais alta, assim, tá né, mais avançando, vamos dizer assim. Semestre que vem eu não vou pegar tanta disciplina, porque eu entendi que eu não posso. Então, semestre que vem eu vou ter um pouquinho menos na vida profissional, mas eu vou ter um pouquinho mais de tempo com as crianças. É um equilíbrio entre uma coisa e outra sempre, né? Eu tenho que fazer workshop na Criativamente. Eu tive um evento, a minha irmã veio de Patos, buscou as crianças, levou para Patos, ficou o fim de semana e depois trouxe de volta para mim. Aí eu tive o workshop esse fim de semana. Eu fui lá na roça dos avós paternos da criança, deixei as crianças com eles na sexta-noite, voltei, trabalhei no sábado, fiz o workshop, passei o domingo, voltei lá, busquei de volta, trouxe para casa. Então, assim, é estressante para eles? Mas eles aproveitam convivência com outras pessoas. Mas neste momento, a minha vida profissional é o foco, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, eu acho que por que eu dou conta? As pessoas brincam assim, como é que você dá conta de tudo? É porque eu dou conta só de uma coisa de cada vez. Não dá para dar conta de tudo. Se a minha vida profissional tá muito legal, se eu tô fazendo podcast, se eu tô gravando, se eu tô aqui com você, eu tô fazendo workshop, eu tô fazendo palestra, quem vai ficar com meus meninos para eu ir lá pro Paraná fazer uma palestra? Não sei ainda, entende? Então, assim, tá tudo indo muito legal na minha vida profissional. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, alguém vai sacrificar alguma coisa. É loucura. Mas é a vida, né? Isabel, para fechar esse podcast, agora tem um momento de autoanálise. Ai, meu Deus. Ai, meu Tô Deus. brincando. Vai ser o bate-bola com a Isabel. Ok. Bate-bola, jogo rápido, simples, né? Falei, pensou, mandou. Okay. Fechou? Ok. Um sonho. Não, você já pensou. Já. Demais, não. Ter a minha casa de madeira contigo 8 na garagem. Olha, é específica. Um medo. Não ter uma casa de madeira. Esse é o medo que eu tenho. Chegar em 2030 e eu ainda não ter minha casa de madeira. Um medo.
Morrer enquanto as crianças são crianças. Uma mania que ninguém entende. Uma mania. Nossa, eu acho que eu não tenho tantas manias assim. Pode ser uma mania que eu já tive? Pode? Arrancar o cabelo. Por anos eu arranquei cabelo. Uma lembrança boa da infância. Brincar de casinha numa terra de Tabatinga, nos vales, assim, a gente enfiava dentro dos vales e brincava ali escondidos, ninguém via a gente. Achei que era comer macarrão. Ai, credo! O que que te tira do sério? Mexer nas minhas coisas. Nossa. Um arrependimento. Nossa. A minha primeira resposta seria: eu tenho muitos. Mas a minha resposta que eu sempre penso depois dessa é: eu não tenho, porque se eu não tivesse feito do jeito que eu fiz, eu não teria chegado aqui. Então eu não digo que eu me arrependo. Uma palavra que te define. Corajosa. Uma comida que não pode faltar. Estrogonofe de frango. Um lugar que você quer conhecer. Um lugar que eu quero conhecer? Paris. Uma música. Uma música, Convite de Casamento, do Gen Giovanni. É a minha música da minha infância. Até meus filhos já sabem cantar essa música. Um mico. Mico? Nossa. Ai, não sei, Paulo. Um mico que você já pagou? Nunca passou uma vergonha? Não tô sabendo. Eu acho que travar, assim, na hora da aula, na hora de alguma coisa, tipo, tô no meio da fala e falar: ai, o que que é que eu vou falar depois disso? Bugar. Ai, o quê? Não sei. Vou deixar passar, tá? É. Assim, já escutei aqui, por exemplo, a pastora que veio aqui recentemente, a pastora Sirley, foi pro culto com uma bota diferente da outra. Entendeu? É nesse nível. Esse tipo de mico eu acho que eu não paguei, não. Um conselho que você daria pra você mesma. Pense antes de agir, mas não pense demais. Algo que te faz rir. Pessoas. Pessoas me fazem sorrir. Não, você foi muito genérica nessa resposta. Vai. Pessoas, mas e aí? Não. O que essa pessoa fez pra você rir? Porque pessoas me fazem sorrir. Por exemplo, eu chego aqui e te vejo. Aí você ri Isso da me minha faz cara? sorrir. Não, porque você é lindo, porque você é gentil, porque você é atencioso. Isso me faz sorrir não assim, de dar risada, mas de sorrir alegremente. Tá. É isso, tô dizendo. Que me faz sorrir nesse sentido, de gostar de ver as pessoas, entende? Ótimo. É isso, você tá falando que me faz rir de dar risada. Isso, de tá. Errar as músicas quando eu tô cantando e canta tudo errado. Ótimo. E o que te emociona? Eu acho que falar das crianças mexe muito comigo. Porque é um conflito muito grande que eu ainda vivo. Uma pessoa que te inspira. Meu pai e minha mãe. O meu pai, por ser muito sábio e estudioso e querer fazer as coisas e fazer o bem. A minha mãe, por ser muito mais sábia ainda, na simplicidade, na singeleza, no silêncio dela de conseguir fazer as coisas. O que não pode faltar para ser feliz? Coragem e dinheiro. Porque eu sou das pessoas que dizem assim: dinheiro não traz felicidade. Vai mentir pra lá. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz facilidade. E a facilidade de ter as coisas faz a gente ficar muito mais feliz. Pra fechar, Isabel Queiroz por Isabel Queiroz. Ai, gente. Uma coisa que eu costumo brincar. Eu vou dizer assim, o que é a brincadeira que eu faço, porque é o que eu tenho dito pra mim mesma ao longo do tempo e é o que tem me feito acreditar que eu dou conta, que eu sou capaz, que eu posso fazer as coisas que eu faço. Eu sou muito maravilhosa, linda, poderosa, corajosa, suculenta e vitaminada.
Repito isso pra mim todo dia. É uma pessoa suculenta. Agora eu... Gostosa! Aquilo que você olha e fala assim, ele me ama. Autoestima é tudo, gente. Ótimo, isso a gente conquista com terapia. Isso mesmo. Isabel, vamos fechar com esse clima bacana, rindo, dando risada, né? Muito obrigado por vir aqui, por dividir sua história com a gente, por acreditar no PAcast, né? Por depositar a confiança de ter o nome de vocês aqui com a gente, Mr. Wiz, né? Você aqui hoje representando a Mr. Wiz, muito obrigado pela parceria de verdade. Um abraço para todo mundo que faz parte da Mr. Wiz e contem com a gente. Obrigada, eu que agradeço a você por ter, né, feito o convite para fazer parte disso. E agradeço a você por trazer tantas pessoas, né, compartilhar. Eu fico assistindo os episódios, eu ponho lá para rodar e vou lavando louça, vou limpando casa e fico escutando histórias assim. São realmente pessoas que trazem insights, né, com as histórias de vida delas. Como você fala, cada um tem uma história, né, e as histórias compartilhadas são histórias que ensinam. E eu vejo que você assiste mesmo porque você sempre comenta, né, deixa ali um comentário sobre os convidados. Sim. Fico muito feliz por ter vocês com a gente e esperamos que vocês continuem com a gente nas próximas. Tá Estaremos. Muito obrigado e é isso, obrigado por tudo. Obrigada. Sucesso sempre nesse podcast que está começando agora. Ai, obrigada. Deus abençoe, que seja muito bom e um sucesso na cidade. Amém. Será. Amém. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PAcast. Próximo episódio é o episódio de número 100 do PAcast. Eu até arrepiei aqui agora de pensar nisso. São 100 episódios já. Tantas histórias já passaram por aqui, né? Hoje a gente ouviu da Isabel, espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho no próximo episódio que vai ser bem legal, tá? Um beijo e até o próximo episódio.